Olá, sejam bem-vindos a mais um Pop Class Enem. Meu nome é Natália, eu sou estudante de Medicina da Universidade Federal do Piauí. E hoje vamos ter a primeira parte de duas dos vídeos sobre o tecido nervoso. Essa parte falaremos sobre os neurônios e sobre as células da glia. O roteiro de nossa aula será a introdução ao tecido nervoso. Falaremos sobre os neurônios, suas estruturas, seus tipos e sobre as fibras nervosas. Seguiremos com as células da glia e terminaremos com as substâncias do tecido nervoso. Introduzindo um pouco o assunto, sabemos que o tecido nervoso ele vai formar uma rede de comunicação que nos permite receber estímulos, conduzi-los, processá-los, armazená-los, por exemplo, responder a eles. Esse tecido vai constituir o sistema nervoso e vai permitir que esse sistema tenha suas funções. E esse tecido vai ser formado pelos neurônios e pelas células da glia. Os neurônios, eles vão receber, processar e enviar esses sinais. Então, eles vão estar diretamente relacionados com essa rede de comunicação. Já as células da glia, eles vão não ter um papel da comunicação, mas eles vão estar ocupando os espaços entre os neurônios e realizando outras funções necessárias para manter aquele tecido funcionando. Partindo para os neurônios, temos que eles primeiramente são uma célula. E essa célula, neurônio, ela tem algumas partes, os dendritos, o corpo celular e o axônio. Em relação aos dendritos, temos por definição que eles são curtos prolongamentos que partem do corpo celular e se ramificam. E eles vão ser responsáveis pela recepção dos estímulos vindo de outras células. E esses estímulos eles vão ser traduzidos para o neurônio em uma mudança de potencial de membrana que será discutido na próxima aula. Como o neurônio é uma célula, e esses dendritos fazem parte da célula, então eles também possuem pericário, que é o citoplasma do neurônio, e algumas organelas. Já o corpo celular, ele vai ser constituído de pericário, ele vai possuir um núcleo, ele vai possuir também organelas. Organelas que principalmente têm um perfil de células produtoras de proteínas, como o complexo de Golgi, retículo endoplasmático, ribossomos, mitocôndrias. Então, é muito importante gravar essa informação de que os neurônios, eles produzem proteínas e têm esse alto perfil de organelas produtoras de proteínas. E, por conta disso, esse corpo celular é o centro metabólico onde vai ocorrer a síntese proteica dessa célula, do neurônio. E o corpo celular ele pode variar de um tipo de neurônio para outro. E por fim temos o axônio. O axônio vai ser esse prolongamento longo que vai partir do corpo celular. E assim como uma parte de uma célula, ele vai possuir citoplasma e algumas organelas, como mitocôndria, retículo endoplasmático liso, vai possuir algumas vesículas. Ele também vai possuir microtúbulos, microfilamentos. E a sua função é qual? Lembramos que os dendritos eles têm a função de recepção do sinal e tradução. O corpo celular tem a principal função de ser o centro metabólico da célula. Já os axônios, eles têm a função de transmitir o sinal vindo do dendrito para suas terminações finais. E aqui está o axônio. E agora, conhecendo a estrutura de um neurônio, podemos começar a estudar os tipos de neurônio. E aí temos duas formas de estudar os seus tipos, quanto aos prolongamentos e quanto à sua função. Em relação aos prolongamentos, primeiramente temos os tipos multipolares, que são aqueles que têm vários dendritos e um axônio. Já os bipolares, eles vão apresentar um dendrito
Veja, temos um dendrito que vai se ramificar, é diferente dessa que a gente tem vários, e um axônio. E tem essa que é a pseudo-unipolar, que ele vai possuir um prolongamento na qual sua primeira porção vai ser um dendrito, ou seja, uma parte receptora do estímulo, e sua segunda porção vai ser um axônio, ou seja, uma parte encarregada de transmitir esse estímulo. E a outra forma de classificação é quanto à função. Temos aqueles sensitivos, que são as fibras aferentes que vão receber os estímulos do meio interno ou do meio externo e levá-los ao sistema nervoso central. Então, as fibras sensitivas ou aferentes, elas recebem algum estímulo e levam-na para o sistema nervoso central. Já os neurônios motores ou fibras aferentes, eles vão levar um comando, informação do sistema nervoso central para os órgãos que vão efetuar respostas, como glândulas ou músculos. Então, temos aqui um neurônio aferente que vai trazer a resposta para esse músculo. E temos um interneurônio que vai fazer essa associação, essa conexão entre esses diversos tipos de neurônios. E agora podemos passar para o conceito de fibras nervosas. As fibras nervosas são o prolongamento do neurônio junto aos seus envoltórios. Ou seja, basicamente, qual o prolongamento que a gente é mais destacado assim? O axônio. Junto aos seus envoltórios, ou seja, o que envolve ele. Esse é um conceito de fibra. E elas se caracterizam pelo seu revestimento, pela sua mielinização e pela sua localização. Em relação ao revestimento, temos que esse revestimento vai ser importante porque ele vai permitir a passagem de vasos que vão oxigenar e vão nutrir essas fibras. E assim, cada axônio ele vai ser constituído como uma fibra porque ele vai ter o seu próprio envoltório que é chamado de endoneuro. Então, aqui temos o exemplo de um axônio e, olha, ele está envolvido pelo endoneuro. E um conjunto de fibras, cada fibra dessa, elas vão ser agrupadas por um envoltório chamado de perineuro. Ou seja, cada axônio cada fibra axônica vai ter o seu envoltório, que é um endoneuro, e aí eles se agrupam sendo envolvidos por um perineuro. E essas fibras agrupadas por um perineuro vão ser ainda mais agrupadas por uma outra camada de revestimento chamada de epineuro. Quanto à mielinização, temos dois tipos de fibras, as mielinizadas e as não mielinizadas. As mielinizadas elas vão possuir uma bainha de mielina, formada por uma célula de Schwann ou um oligodendrócito, e ele vai se enrolar em volta do axônio, ok? É basicamente isso, você vê essa célula, e aqui está o axônio, e ela vai se enrolar em torno dele, fazendo essa camada de revestimento que vai contribuir para que o estímulo seja propagado mais rapidamente. E já as não mielinizadas, o que vai acontecer é que uma só dessas células, ou oligodendrócito ou célula de Schwann, ela vai envolver vários axônios. Ou seja, se nessa mielinizada a gente tem uma célula para um axônio, na não mielinizada a gente tem uma célula envolvendo vários axônios. E o que vai ter de diferente entre elas é que, olha como esse revestimento é totalmente bem feito, sendo a área mais exposta essa daqui que é chamada de nódulo de Ranvier, enquanto essa fibra aqui, ela está envolvida, mas partes dela ainda ficam expostas, não há esses nós de Ranvier.
E outra forma de se classificar essas fibras, além do seu revestimento e além da sua mielinização, é a sua localização. No sistema nervoso central, o que acontece é que os neurônios, que eles vão ser envolvidos, né, por seu revestimento, formando esses agrupamentos de fibras, no sistema nervoso central, eles vão formar tratos e fascículos. Então, temos aqui, olha, vários exemplos de tratos que vão ser percebidos aqui nessa imagem. O que são esses tratos ou fascículos, como aqui? São esses agrupamentos das fibras, no caso do sistema nervoso central. Mas já no sistema nervoso periférico, quando esses neurônios se agrupam, quando essas fibras se agrupam, eles vão compor o que chamamos de nervos. E esses nervos, eles podem ser motores, quando eles só possuem as fibras eferentes, que a gente viu. Eles podem ser sensitivos, quando eles só possuem aquelas fibras aferentes. E eles podem ser mistos, quando eles têm ambos tipos de fibras. E agora que a gente já falou sobre um dos tipos das células que compõem o tecido nervoso, que são os neurônios, a gente agora pode falar das outras, que são as células da glia. Elas vão envolver os neurônios, elas vão estar naquele tecido, e elas são os astrócitos, os oligodendrócitos, as células de Schwann e as micróglias. Os astrócitos vão ser os maiores gliócitos ou células da glia, e o que acontece é que eles vão emitir prolongamentos que vão se ligar tanto aos neurônios quanto aos capilares, sendo responsáveis assim pela sustentação, pela recaptação de neurotransmissores e também pelo armazenamento de glicogênio. Já os oligodendrócitos, eles vão ser aquelas células que formam a bainha de mielina no sistema nervoso central. Lembra daquela célula que a gente falou quando falou sobre as fibras mielinizadas? Pronto, o nome delas, no caso do sistema nervoso central, são oligodendrócitos. E aqui está um exemplo. Já as células de Schwann são as células que vão formar a bainha de mielina no sistema nervoso periférico, da mesma forma, só que são células diferentes para cada parte do sistema nervoso. Se for central, oligodendrócitos, se for periférico, célula de Schwann. E já, por fim, as micróglias são células que elas são as menorzinhas, e elas têm a função de fagocitar detritos e restos celulares no tecido nervoso. Então, elas são consideradas um tipo especializado em macrófagos, no caso, que estão presentes nesse tecido. E aqui está um exemplo. E agora que a gente conheceu os tipos celulares que fazem parte desse tecido nervoso, podemos passar para falar sobre as substâncias desse tecido. A substância branca, exemplificada aqui, ela vai conter os axônios e as neurofibras. E também alguns gliócitos. Então, olha aqui. Temos várias fibras nervosas envolvidas por bainhas de mielina que vão compor essa substância branca, que no caso da medula vai estar numa posição mais externa. E no caso, por exemplo, do telencéfalo, a substância branca já vai estar mais internamente. E já a substância cinza, ela vai ter os corpos celulares dos neurônios e alguns gliócitos também. Estando aqui na medula, numa parte mais interna, e, por exemplo, no telencéfalo, numa parte mais externa, compondo o seu córtex. É importante saber conhecer essas substâncias porque elas são formadas por partes do neurônio, digamos assim. Enquanto os corpos celulares estão na medula nessa posição mais interna, na parte mais externa são seus prolongamentos, são as fibras que estão compondo essa estrutura.
E agora que nós conhecemos todas essas coisas, podemos fazer a resolução de algumas questões. O tipo celular que identifica os tecidos do sistema nervoso é o neurônio. Através do sistema nervoso, os animais relacionam-se com o ambiente dele, recebendo estímulos e organizando complexas e elaboradas respostas. O neurônio é responsável por estas atividades. Identifique na figura abaixo as partes do neurônio e as funções desempenhadas, respectivamente. Então, letra A. Em 1 estão representados os dendritos responsáveis pela recepção dos estímulos. Está correto. Em 2, encontra-se o local das sinapses, onde agem os neurotransmissores ou mediadores químicos. Não. Em 3, encontra-se o corpo celular. Também não, né, gente? Isso aqui é a bainha de mielina. Em 4, encontra-se a bainha de mielina. Não. Aqui a gente está apontando para o corpo celular, próximo do seu núcleo. Em 5, encontram-se as terminações nervosas do axônio, que captam os impulsos nervosos e o dirigem para a estrutura número 2. Está tudo errado. As terminações estão aqui e elas não captam os estímulos. Quem captam são os dendritos, então, letra A está correta. E agora essa questão aqui. As células que compõem o sistema nervoso são os neurônios e os gliócitos, antes denominados neurónio. As primeiras unidades de recepção e transmissão de estímulos. O termo gliócitos é uma denominação conjunta de células que atuam de várias formas no sistema nervoso. Nesse sentido, observe a figura abaixo, que representa células do tecido nervoso. O texto a seguir contém lacunas que devem ser preenchidas por termos relacionados às estruturas numeradas na figura. Então, temos aqui a figurinha e vamos lá. Células que atuam na fagocitose interna ao tecido nervoso são denominadas a micróglia, né, gente? Que tem essa função de fagocitose. Células que potencializam a transmissão de impulso nervoso envolvem os axônios. Axônios internos ao sistema nervoso central têm um envoltório mielínico produzido por células denominadas oligodendrócitos. Axônios que estão no sistema nervoso periférico têm envoltório mielínico produzido por células denominadas células de Schwann. Então, a letra correta é a letra C. E eu agradeço a atenção de vocês até aqui. Muito obrigada. Essas foram as referências que eu utilizei para fazer a aula. E siga-nos nas nossas redes sociais.